É. Então vamos lá, pessoal. Voltando aí então à nossa segunda parte da aula, tá? A gente continuando aí nossa aula do dia 2 de maio, falando aí sobre o fluxo de caixa, tá bom? Vamos então continuar. A gente estava falando especificamente aqui de caixa equivalente de caixa. Esse foi o conceito que a gente tinha falado, né? Que a gente tinha já definido. Então, primeira pergunta que eu faço, pessoal, caixa, equivalentes de caixa e o outro procedimento, tá tranquilo ou não? Sim, para mim tá. Tá fácil? Tá. Marcelo ali, Deu tranquilo? para entender bem agora. Para mim era tudo mesmo. Uma aplicação não era caixa. Caixa eu entendia apenas dinheiro. Mas como tem essa fácil liquidez numa poupança, por exemplo, passa a ser realmente caixa, porque só você chegar lá no banco, suponhamos, né, e sacar, como se fosse uma conta no corrente normal. É isso, né? Isso, mas assim, se essa aplicação financeira você pode resgatar a qualquer momento, tal, então, em tese, embora ela seja aplicação financeira, você vai considerar como caixa equivalente de caixa, tá? Sim. Então, no seu balanço, ele vai estar ali no seu circulante ali. Certo. Tá? Esse é o procedimento. Tá bom? Ok. Beleza. Então, a gente tem aqui agora, ó, na sequência, o que a gente tem? Então, caixa equivalente de caixa. E aí, ó, outra coisa que ele fala, então, complementando caixa equivalente de caixa. Então, caixa equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de curto prazo. Ou seja, nós estamos falando de, digamos, capital de giro. Tá? É para você usar esse recurso num tempo rápido. E não para investimento ou outros fins, como ele fala aqui. Tá? Porque se for para outros fins, no fluxo de caixa, aqui nesse formato de fluxo de caixa, eu não vou classificar ele como... eu vou classificar ele como investimento e não como caixa equivalente de caixa. Tá bom? Entendi. Depois ele vem aqui, ó. Então, para ser considerado equivalente de caixa, uma aplicação financeira deve ter. Aqui ele está complementando algo que nós já falamos, ó, conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa. Então, eu consigo converter esse valor imediatamente em caixa e eu sei o quanto eu vou pegar e receber naquele momento. E outra, estar sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. Tá? Esse insignificante risco é aquelas taxas, talvez, que você tenha que pagar por ter sacado antes da hora. Por exemplo, né, você tem um imposto, você tem alguma taxa, o que você não pode digamos, você tem lá, são ações e na hora que você resgata essas ações, você tem uma perda enorme digamos, de dinheiro lá, né, porque a variação cambial foi muito alta, a variação cambial, digamos, consumiu boa parte aí do seu recurso, né, então isso efetivamente não poderia ser, né, isso não deveria acontecer. Tá? Então é nesse sentido aí que efetivamente ele fala, tá? Porque, ó, vou dar um exemplo, eu tive um cliente uma vez, que assim, o cara ganhou, ele teve um lucro de uns 300 mil reais na época, faz bastante tempo, esse é o lucro líquido dele, depois do imposto de renda e tal. E aí, eu não sei se eu contei esse caso para vocês, eu distribuí esse lucro para o cliente faz tempo já, o cliente foi lá, o que ele fez? Ele pegou esse recurso e aplicou. Chegou no banco e aplicou. Aí ele falou assim para mim, depois de umas 2 semanas, hein? O que aconteceu? Acho que eu contei esse caso para vocês. Apareceu um apartamento para ele na época, uns 300 mil, 280, alguma coisa do tipo. Ele perguntou para mim se ele poderia comprar o apartamento pensando na declaração pessoa física dele. Falou, olha, tem esse apartamento, tá, apareceu uma oportunidade, quero saber se eu poderia comprar. Eu imediatamente falei para ele, pode comprar. Pega o dinheiro, resgata, saca e compra. Aí ele ligou no banco e resgatou. Ele tinha aplicado os 300 mil e 2 semanas depois ele foi resgatar 270 mil. Veja, era como o Rafael tinha falado, é a questão de perder valor, ou de perda, né, ou deixar de ganhar. Nesse caso ele perdeu mesmo. E perdeu por quê? Porque caiu nesse conceito aqui, de algo que você não previa. O que o gerente do banco fez? Ele ligou para o gerente e falou, aplica o dinheiro aí para mim. O gerente fez, só que aplicou em título de capitalização. 300 mil reais em título de capitalização. Se você resgatar antes de 2 anos, você tem um imposto de renda retido na fonte, tabela progressiva, 27,5%.
que dava aí em torno de quase 30 mil reais. Então, ele, na verdade, ele resgatou 270, né? Veja, esse caso ele teria perdido dinheiro. Então, é nesse conceito. Só claro, ele conseguiu reverter isso lá no banco, né? Ligou direto para o presidente do banco, que era amigo dele, aí o banco conseguiu reverter. Mas ele prestava serviço para o banco, na verdade, assim, isso aconteceu no Bradesco. Ele tinha uma equipe bastante grande de prestação de serviços lá na Cidade de Deus. E era amigo do presidente do banco na época e ligou para o presidente, falou, aconteceu isso. Entendeu? O presidente foi lá e mandou, sei lá, de alguma forma reverter. Não pagaram juros, entendeu? Mas pelo menos ele retirou de volta os 300 mil que ele tinha aplicado. Mas veja, essa é uma situação atípica, porque a gente não tem como ficar ligando para o presidente do banco. Certo? Sei. Eu, pessoalmente, nem ia tentar. Então, não, impossível. Ele fez isso porque ele conhecia, né? Ele tinha amizade com o presidente, então para ele ficou bastante fácil aí, né? Bom, esse é o procedimento. Aí, ó, a gente entra aqui depois no conceito efetivo que ele vai tratar aqui, ó, que já são, se eu não estou enganado aqui, ó, as operações, ó. Não, então ele fala aqui, ó. Então, empréstimos bancários são geralmente considerados como atividades de financiamento. Aí ele fala para tomar cuidado aqui com saldo a descoberto, cheque especial e conta garantida. Então, eu vou explicar esses itens aqui. Ó. Ele fala, ó, os fluxos de caixa excluem movimentos entre itens que constituem caixa ou equivalentes de caixa, porque esses itens são partes da gestão financeira e não de suas atividades. Bom, primeiro, esse último item, o que ele quer dizer? Quando eu tenho aplicação financeira e resgate, né, veja, isso é um fluxo de caixa, mas que não altera o total do meu equivalente de caixa. Então, efetivamente, eu não preciso fazer nenhum tipo de registro, porque ele não está alterando o meu caixa equivalente de caixa. Agora, ele dá 3 itens aqui, ó, tá? Primeiro, saldos a descoberto, cheque especial e conta garantida. Então, vamos lá. Cheque especial e conta garantida, pessoal, esse tipo esse tipo de operação, nós precisamos entender. Vamos pegar cheque especial. Eu estou usando o cheque especial. Se você está utilizando o cheque especial, em tese, você está pedindo dinheiro emprestado. Então, a princípio, esse recurso, ele é o quê? Ele é um financiamento, certo? Então, em tese ali, você tem um financiamento. Se você tem uma conta garantida, a conta garantida é mais difícil responder, porque ela vai depender do tipo de conta garantida que você tem. O que você está utilizando lá? É uma conta garantida que vem por meio da cobrança, você tem restrição você tem prazo para poder resgatar ou não. Então, vejam que para eu poder fazer uma classificação correta e adequada, se você tiver uma conta garantida, então depende desses conceitos aí que a gente precisa identificar. Como eu disse, se você tem restrição ou não, se você pode sacar ou não, se tem o recurso lá ou trata-se de uma operação de crédito, certo? Agora, no caso do cheque especial também, e aí vale também para alguns tipos de conta garantida, funciona assim. O cheque especial, pessoal, se eu tenho o limite, mas não estou usando, então eu não vou fazer absolutamente nada, porque eu simplesmente eu tenho aquela linha de crédito, mas não estou usando. Perfeito? Então não tenho nenhum tipo de operação ali. O outro tipo que ele fala aqui, ó, ele está atrelado aqui, ó, saldo a descoberto, ou seja, ele está falando de saldo negativo que você tem no banco. Qual o tratamento, pessoal, que a gente deve dar para essas contas? Qual o tratamento que vocês dão para essas contas negativas? Eu trataria como contas a pagar. Você trata lá como passivo. Aí, quando a pagar, você está falando a conta ou você está dizendo o conceito? O conceito, ele é um passivo. Ele lá como se fosse um empréstimo. Isso, é isso que eu ia falar. Então, se fosse registrar no passivo, seria como empréstimo. Né? Então, Marcelo aí, Diogo, Ricardo, o próprio César, como é que vocês fariam aí? Como é que vocês costumam fazer? Eu sigo o mesmo pensamento dela. Tá. Eu colocaria numa conta de passivo, né? No caso, empréstimo, não sei se é possível. Aí nós temos a seguinte situação, tá, pessoal? Nós teríamos assim, ó. Se você... Como é que você faz, Marcelo? Como é que você faz essa classificação? O que é cheque especial? Se você tem a conta negativa lá. Está fechando o balanço, você tem um cliente que está com a conta negativa, que está usando o cheque especial. Como é que você faz essa classificação no fechamento do balanço? Olha lá, o Ricardo está dizendo que ele lança como passivo. Enquanto o Marcelo pensa, Ricardo, você faz isso para todas as contas? Não. Qualquer uma que está devendo, você já lança como passivo? Olha lá, o Ricardo
Vocês estão vendo o chat aí, né? O Ricardo está falando que ele mantém como passivo. Muito bem. Pode pôr no passivo, mas aí a conta é cada um faz a sua, né? Sei lá, tem uns que põem como empréstimo, tem outros que colocam dívidas com banco a pagar, sei lá. O ideal nesse caso, sendo bem sincero, pessoal, seria classificado como empréstimo, porque não deixa de ser... o Ricardo estava pelo que você não pode ter conta credora, aqui você está falando no ativo, né? Se quis dizer, é isso? O Ricardo, né? Assim, ó, a princípio você vai... vamos lá, você tem duas situações. Primeiro, eu tenho uma conta no Bradesco e tenho uma conta no Itaú, tá? A conta no Bradesco, eu tenho dinheiro, ou seja, contabilmente está devedora, tá? E a conta do Itaú eu estou usando o cheque especial, então contabilmente ela é credora, certo? Contabilmente falando. São bancos diferentes. Quando eu vou fechar o meu balanço, o que eu faço? A conta do Bradesco efetivamente vai ficar lá como caixa equivalente de caixa, e a conta do Itaú, que eu estou usando o cheque especial, eu vou classificar no meu passivo, tá? Eu classificaria como empréstimos e financiamentos, porque trata-se de uma operação bancária. O banco está efetivamente te dando esse recurso, então eu considero como uma operação bancária. Tudo bem, gente? Agora, vamos imaginar que eu tenho duas contas no mesmo banco, as duas contas são do Bradesco, tá? Uma eu tenho saldo e a outra eu utilizo o cheque especial. Entenderam a diferença? Agora eu tenho duas contas no mesmo banco. Então, imagina que eu tenho o seguinte, eu tenho numa conta eu tenho 10 mil reais e na outra eu estou usando o cheque especial 2 mil reais. Então, veja, a minha conta devedora lá, né, pensando no ponto de vista do banco, no contábil, minha conta credora seria 2 mil reais. Tá claro, pessoal? Nessa situação, qual o procedimento adequado? Não fazer nada. Porque pelo líquido, eu utilizo, as duas contas são do mesmo banco, então como o líquido faz com que eu tenha recurso no banco, então eu efetivamente deixo elas no ativo. Certo? Por quê? Porque, embora sejam contas diferentes, pessoal, o mesmo banco, ele tem possibilidade de repente, entrar, digamos que você vai fechar a empresa, ele vai pegar o recurso que você tem de uma conta, ele desconta da outra. Tá? Há essa possibilidade. Enfim. Mesmo os valores sendo bem diferentes, por exemplo, uma está com 2 mil positivo, a outra 10 mil negativo. Não. Então, a primeira situação é o oposto. Eu tenho 10 mil lá no banco e estou devendo 2 mil na outra conta. Ah, sim, claro. Então, o líquido você tem 8 mil. Certo. Agora, vamos pensar na situação oposta, que é o que você falou. Eu tenho 2 mil numa conta e estou devendo 8 na outra conta. Então, nesse caso, essa que eu estou... Aí a diferença, em tese, eu vou ser bem sincero, eu não é diferente, viu, Marcelo? Eu colocaria o valor inteiro lá no passivo. Ah, tá. Eu faria dessa forma, entendeu? É que fica mais difícil controlar depois, né? Exatamente. Aí eu diria assim, é uma questão de controle, é uma questão simplesmente de, vamos falar assim, da operação, né? É uma dificuldade operacional. Então eu classificaria 100% lá no passivo, certo? Porque nesse caso é assim, tudo bem, o banco até poderia compensar uma com a outra, e em tese o que você deve não é 10, você deve 8, né? Enfim, precisaria pensar um pouco, mas a princípio eu lançaria 10. Não sei, precisaria pensar um pouco mais. Eu não peguei nenhuma vez. Mas assim fica mais fácil depois fazer a conciliação bancária. Fazer como? Depois, assim fica mais fácil fazer a conciliação e você sabe certinho. Sim, exatamente. Você tem, na hora de conciliar o banco, fica mais fácil. Né? Então, essa coisa de você depois, digamos assim, pensando na operação é muito mais fácil, não tem a menor dúvida. Tá? Tudo bem, pessoal, até aí? Então, aí são esses 3 itens aqui, né? Então, saldo a descoberto, cheque especial e conta garantida. Bom, quando a gente pega aqui, então, esse fluxo de caixa, ó, normalmente, como é que a gente apresenta o fluxo de caixa? A gente vai apresentar ele dividindo aqui nessas atividades, ó, atividades operacionais de investimento e financiamento, tá? Então, sempre que você pensar aqui em termos de fluxo de caixa, são essas atividades que a gente tem que ter, operacional, investimento e financiamento.
Então, deve ser demonstrada da forma mais apropriada a seus negócios. Então, a DFC compõe as demonstrações contábeis. Bom, o que ele quer dizer aqui com a forma mais apropriada? Pessoal, a ordem é sempre operacional, investimento e financiamento. É sempre esta a ordem. Agora, posso, digamos, mudar essa forma de apresentação? Bom, se você for ler o CPC lá no detalhe, ele vai falar assim, tudo bem, você pode mudar, né? Você pode fazer essa alteração desde que você esteja gerando uma informação melhor, uma informação mais, como posso dizer assim, uma informação mais adequada para o tomador de decisão. Porque se você tiver simplesmente porque é mais fácil para você, aí efetivamente você não pode utilizar dessa prerrogativa, tá? Mas, pessoal, sinceramente, eu não vi nenhuma empresa até hoje apresentar de forma diferente. É sempre operacional, investimento e financiamento. Mesmo o banco que tem operações diferentes, tá? Tudo bem? Então, ó, eu sempre falo o seguinte, principalmente aí quem vai prestar depois o exame de suficiência, acho que é o caso do Rafa aí, né, Rafa? Eu sempre falo o seguinte, né? Não sei se talvez o Diogo, não sei, enfim, né? Eu sempre falo para quem tá, digamos, vai prestar o exame de suficiência. Nas provas, você precisa saber o que é caixa equivalentes de caixa, você precisa saber o que é método direto e método indireto, que a gente vai falar, e você precisa saber o que é uma atividade operacional, investimento e financiamento. Então, esses conceitos, basicamente, você consegue, digamos, montar, né, e fazer montar o seu fluxo de caixa de forma, pelo menos, a resolver as questões do exame de suficiência. É claro que para a gente montar ele aqui, a gente vai ter que gastar um pouquinho mais de conhecimento, mas a gente precisa, pelo menos esses itens, no mínimo, nós temos que saber, tá? Esses aqui são os itens básicos aí que a gente tem, tá? Então a gente tem aqui, ó, vamos lá. Peraí, pessoal, estou acertando a câmera aqui, porque senão vai cortar um pouquinho minha cabeça. Aí, melhorou um pouquinho. Tá bom, olha só. Então, primeiro, ele fala que tem que ser apresentado aqui nas atividades operacional, investimento e financiamento. Então, vamos ver o que é cada uma. Vocês sabem, pessoal, o que são essas atividades? Não? Se eu perguntar para vocês, o que é uma atividade operacional, investimento, financiamento, vocês sabem isso aí na ponta da língua ou não? Conceitualmente eu até sei, não saberia se classificar tudo, talvez por causa da prática, que eu não tenho. Eu não faço habitualmente. Mas eu consegui entender o conceito, conceitualmente. Né? Que a operação tem a ver com a atividade diretamente da empresa. Investimento é aquele quando você vai criar um imobilizado, alguma coisa a ver com imobilizado. E financiamento são os empréstimos. Isso. Que está lá no passivo, que vira uma obrigação, que é dinheiro que você capta para usar na atividade da empresa. Você vai ver, Solange, que aqui a gente tem algumas classificações a mais, alguns itens a mais que a gente vai classificar aqui, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos ver aqui, então, que aqui agora ele vai começar a falar o que são essas atividades, ó. Primeiro, ó, o que é uma atividade operacional? Então, são as principais atividades geradoras de receita da entidade, tá? Ou seja, é aquilo, então, como a Solange falou, então são aqueles itens que estão gerando receita. A princípios, é isso. São aqueles principais itens que estão gerando receita para a empresa, tá? Mas, assim, não envolve necessariamente só as minhas contas de resultado, digamos assim, tá? Vamos entender isso um pouquinho melhor. Então, ó, são as principais atividades geradoras de receita da entidade e outras atividades diferentes das de investimentos e financiamentos. Então, por partes. Primeiro, nós vamos detalhar um pouquinho mais o que são essas principais atividades geradoras de receita. Mas depois ele fala, qualquer coisa que seja diferente de investimento ou financiamento. Bom, por que ele diz isso lá na norma? Ele fala assim, olha, você tem determinadas operações que não fica muito claro para mim se aquilo faz parte da operação ou não. Certo? Então, às vezes, eu não consigo classificar aquilo como operacional. Mas eu consigo ter certeza que aquilo não é um financiamento. E também consigo ter certeza que aquilo não é um investimento. Perceberam? Então, se ele não é investimento nem financiamento, eu tenho certeza disso, ele é operacional. Tá claro por que ele fala que esse item aqui no finalzinho aqui, ó, né? Então ele fala aqui, ó, a entidade, ou outras atividades diferentes de investimento e financiamento. Bom, essas atividades
que ele fala aqui, ó, são as principais atividades geradoras de receita. Olha o que ele tem aqui, ó. Então, é um indicador-chave para saber se... Bom, antes, deixa eu... Aqui, eu acho que eu tenho alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, tá? Quando a gente pensa nessas operacionais, digamos assim, tudo aquilo que está envolvido tecnicamente, direto ou indiretamente, para você gerar a receita da empresa, é uma atividade operacional. Por exemplo, vamos pensar, pessoal, vamos pensar em atividades, né? Então, comprei mercadoria, ó, estou comprando mercadoria, faz parte da operação. Estou vendendo mercadoria, faz parte da operação. Estou pagando o salário dos funcionários, faz parte da operação. Estou pagando impostos, faz parte da operação. Tá? Vejam que nós temos tanto pagamento quanto recebimento, certo? Então fui lá, peguei o dinheiro, apliquei no banco. Isso é uma aplicação financeira. Ou é caixa equivalente de caixa ou é investimento, tá? Fui lá e comprei imobilizado. Então não é necessariamente... Veja, o que a máquina gera é operação. A compra da máquina não é operação, tá? Aí ele vai dar alguns exemplos aqui, ó. Então vamos lá. Então primeiro, as atividades operacionais, aqui ó, é um indicador-chave para saber se, primeiro, a entidade está gerando suficiente fluxo de caixa, ou seja, por meio da operação, né? Para amortizar empréstimos, então pagar as dívidas, manter a capacidade operacional da entidade, pagar dividendos e juros sobre capital próprio, fazer novos investimentos sem recorrer a terceiros. Olha, são dados importantes para a projeção futura de fluxo de caixa operacional. Bom, pessoal, no início da aula a gente estava falando das dificuldades que as empresas estão tendo hoje, né? Atualmente por conta aí do coronavírus. Muito bem. Essas atividades, pessoal, esses procedimentos, eles estão mais complicados, estão mais difíceis. Não é só porque a empresa não consegue planejar, é porque ela não tem mais, muitas delas não estão tendo atividade operacional. Por isso que ela não consegue gerar caixa. Por isso que muitas empresas estão fechando, porque não consegue, efetivamente não consegue gerar caixa, não consegue, digamos, ter operação, consequentemente, não consegue gerar caixa, tá? Bom, então aqui ele fala dessas, digamos assim, aquilo que é importante, né? Saber essas atividades operacionais, ó. Então ele fala aqui, ó, dá exemplos de atividades operacionais. Primeiro, o recebimento de caixa pela venda de mercadoria e pela prestação de serviço. Então, se você vendeu mercadoria, recebeu, prestou serviço, vendeu produto, enfim, né, você tem ali uma atividade operacional. Recebimento de caixa decorrente de royalties, honorários, comissões e outras receitas. Por quê, pessoal? Os royalties, né, esses honorários, quando você recebe, é porque você está efetivamente prestando necessariamente ou muitas vezes esse tipo de serviço, então aquilo vai fazer parte da sua operação. Aquilo digamos assim, ó, é parte da sua geração de receita, não precisa ser a geração de receita única e exclusivamente. Eu estou chamando a atenção aqui de vocês nesse ponto pelo seguinte, a gente não pode pensar em geração de receita somente pela venda da mercadoria, senão fica muito, né, muito assim, olha, vendi mercadoria, tenho efetivamente a minha receita. Será que é só assim? Não necessariamente. Tá? Porque uma operação de compra de mercadoria também faz parte da geração da receita. Agora, se eu estou recebendo royalties, outras receitas, tal, em geral, quando você tem esses recebimentos, né, que ele fala aqui, ó, né, nesse segundo item, é porque isso faz parte da sua operação. Vejam que aqui nós temos recebimento e aqui nós temos pagamento, ó. Então, pagamento de caixa a fornecedores faz parte da operação. Pagamento de caixa a empregados, né? Ou por conta de empregados, também faz parte da operação. Aí você vai me falar assim, mas espera aí, pagar funcionário faz parte da operação? Pagar funcionário gera receita, pessoal, ou não? Gera. Gera? Por quê? Por que Porque o funcionário está trabalhando receita. Oi? Como é que é? Oi, professor, travou aqui para mim, peraí. Para mim também. Vocês estão me ouvindo ou não? Acho que travou de vez, né? Vai ter que voltar. Eu aqui. acho que caiu.
me ouvindo ou não? Eu acho que agora sim. Agora sim, agora sim. Tinha travado. Voltou, né? Você tinha perguntado sobre se pagar os funcionários da empresa se geraria receita. Isso. Eu concordo com a... Oi, voltou. Agora sim, tinha congelado. E Deve estar com delay, né? eu acho que é a minha internet aqui. Mas vocês estão me vendo bem, me ouvindo? Tá falando que a internet... Tá estável, é isso? Lá. Travou de novo. Ele deve ter alguma falha na conexão. Não, tá travando. Tá travando? Tá, travou, ficou parado. Bom, será que agora estabilizou, né? Tá falando. Eu tô acho que com problema na minha conexão aqui, porque o meu computador ele tá um pouco longe do servidor. Eu preciso. Você está no Wi-Fi, né? Como instalaram ontem, não deu tempo de fazer alguns ajustes ainda. Eu preciso colocar o roteador mais potente, né? E talvez colocar um cabo, né? Eu aconselharia você colocar. O cabo ia resolver o seu problema. Eu tenho um cabo bem Você grande. nem... Oi? O cabo já Isso. resolve, né? Eu aconselho você ficar um cabo maior. Isso, vai resolver perfeito. Então, é porque, na verdade, é assim, como o terminal está lá na sala, então até o quarto aqui, quando for fazer eu gravar, eu vou puxar o cabo aqui. Eu tenho um cabo bem grande. Outra opção também é você comprar um replicador. Eu acho que eu devo fazer isso. Isso aqui, ó. Uma anteninha, não é? Não, é isso daqui, ó. Deixa eu ver, eu não consegui ver. Ele pega Tô vendo. Ele pega o sinal do roteador, pega nele e retransmite. Mas ele não aumenta. Então, por exemplo, você tem uma parede aqui no meio, você põe ele, o roteador está aqui, aí ele vai para o canto, ele transmite para o outro. Entendi. Eu vou ver essa opção aí também. Que caiu. Entendeu? Então, mas eu acho ainda que o cabo é melhor. Tá. Mas vocês estão me ouvindo aí, não? Sim. Uma outra opção, se a gente Agora quiser sim. também, a imagem, né, vai ter mais velocidade, vai ter mais sinal. Mas vamos tentar continuar assim. Vamos lá, falta uma horinha aí, a gente finaliza e aí para a semana que vem eu vou melhorar um pouquinho mais. Vocês podem ver que a cada final de semana a gente está melhorando mais ainda, né? Bom, desculpa, fala. Fala, Solange. Não, eu não estou tranquila. Eu só tinha falado que eu concordava que pagamento de salário é uma atividade operacional. Isso, é operacional porque faz parte aí digamos, da sua atividade principal. Então, por meio do pagamento de salário, você vai prestar os seus serviços, você vai produzir e vai efetivamente gerar receita, tá? Bom, aqui ele dá outros exemplos. Então, recebimento e pagamento de caixa por seguradora de prêmio e sinistro, anuidades e outros benefícios da apólice, então também é operacional. Pagamento ou restituição. Pode ver que ele fala o seguinte, pessoal. Atividade operacional, ela envolve tanto pagamento quanto recebimento. Quando a gente fala de investimento, ele também está ligado tanto a pagamento quanto recebimento. E investimento também. Tá? A gente tem isso nos três itens aí. Tá? Então, aqui, ele tem pagamento ou restituição de caixa de imposto sobre a renda. Ele fala, a menos que possam ser especificamente identificados com as atividades de financiamento ou investimento. Então, pessoal, quando a gente fala aqui de pagamento de imposto, via de regra, esse pagamento de imposto ele é operacional. Tá? Pode ser financiamento ou pode ser investimento? Pode, ele pode ser um dos dois. Desde que eu consiga
efetivamente identificar essa operação com, por exemplo, atividade de investimento ou atividade de financiamento. Se eu conseguir fazer isso, então efetivamente eu posso fazer essa classificação de impostos aí como investimento ou financiamento, mas via de regra, imposto de renda ele digamos, caixa, operacional. Ó, recebimento e pagamento de contratos, pagamento de caixa de contratos mantidos para negociação imediata ou disponível para venda futura. Então, aqui quando você compra ou vende esse tipo de contrato, né, muitas vezes está falando de contrato de direitos futuros, né, que você vai comprar lá na BMF e tal, né, operações lá eles chamam, como é que chama? Operação a termo e tal, então isso também, o pagamento e o recebimento seriam operacionais. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Deu uma falhadinha aí, mas deu para entender, não? Deu? Tá falhando mesmo. Tá falhando, Falhou mas... um pouco, mas deu para entender, sim. A questão lá que a colega tinha falado realmente como o senhor disse, tanto pagamento quanto recebimento que for operacional. No caso, o exemplo que ela deu está correto também, né? Geraria receita também o pagamento dos funcionários. Sim, pagamento de funcionário, pagamento de imposto, tudo isso. Por quê? Porque sem isso você não consegue operar, consequentemente você não consegue gerar receita. Fornecedor também, não é? Fornecedor também. Lembrando que, pessoal, atividade operacional nós temos tanto pagamento quanto recebimento, tá? Eu tô falando isso porque quando a gente pensa em termos de atividade operacional, as pessoas costumam pensar o seguinte: não, atividade operacional são as vendas, porque a venda é que gera receita. Tá, só que para você poder ter um produto para vender, você precisa produzir, você precisa ter funcionários, você precisa pagar imposto, né? Você tem as despesas operacionais que você tem. Tudo isso, então, é uma atividade operacional, tá claro? Ó. Claro. Bom, depois aqui das operacionais, então nós temos as atividades de investimento. Ó, investimento e financiamento é mais fácil, é mais simples. Ó, então são as referentes à aquisição e venda de ativo de longo prazo e de outros investimentos não inclusos nos equivalentes de caixa. Então, tudo que você está adquirindo, que é de longo prazo, então, inclusive aplicação financeira. Se for uma aplicação financeira que não é caixa equivalente de caixa, então efetivamente é investimento. Mas ele fala assim, estou comprando imobilizado, estou comprando intangível, propriedade para investimento, enfim, tudo que é em tese de longo prazo, tá? Nós teríamos aí uma atividade de investimento. Tá claro? Esse é o conceito mais básico que a gente tem. No caso da aplicação financeira, a gente vai ter alguns exemplos ali, mas no caso da aplicação financeira, se essa aplicação financeira, ela efetivamente for, como a gente falou, disponível para venda, não para negociação, ou mantida até o vencimento, ela vai ser aqui investimento e não caixa equivalente de caixa. Tá? Outra coisa, se eu pegar, vamos supor que a empresa tenha que fazer um empréstimo para o funcionário. Pergunto, uma operação de empréstimo para o funcionário é uma atividade operacional ou é uma atividade de investimento? O que vocês acham? Eu acho que é operacional, porque o investimento é quando é para trazer benefício para a empresa. Isso. Então, quando ela faz, tá certo. Quando ela faz um empréstimo para um funcionário, por exemplo, então é uma atividade operacional. Mas isso aí vai ser descontado da folha, né? Exato. Né? Agora, quando que uma empresa faz empréstimo para um funcionário, Marcelo? Uma indústria. Uma vez que ela não é, digamos, uma vez que ela não é, digamos, banco. São os famosos empréstimos consignados. Exato. Você tem empréstimo consignado, você tem, muitas vezes, por quebra de caixa. Às vezes o funcionário quebrou alguma coisa, causou algum prejuízo, ele vai ter que pagar e ele não tem o dinheiro. Então, a empresa repõe e depois desconta dele. Então, esses são empréstimos, tá? Beleza? Esses são atividades operacionais. Agora, e se eu empresto para o sócio ou se eu empresto por uma empresa coligada ou uma empresa controlada? Era isso que eu ia perguntar aqui agora. Eu já acho que é tipo... Mas eu acho que não é não operacional. Não, é operacional. É isso. Não, aí cai aqui. Porque o sócio, ele não necessariamente ele vai ter um prazo para pagar isso, não é?
Esse é um ponto. O segundo ponto é que o sócio propriamente dito, o dinheiro que você dá para o sócio não é necessariamente atrelado à operação. Ele não está lá para gerar receita de forma direta. Ele não está ali produzindo. Ele está trabalhando na empresa. Mas o empréstimo para o sócio, para uma empresa coligada ou controlada, esses gastos, digamos, essa operação, ela é considerada investimento. Diferentemente do empréstimo para o funcionário, porque o funcionário, ele, pelo conceito aqui do fluxo de caixa, ele está atrelado diretamente à operação. Sócio, empresas coligadas, controladas, eles são terceiros à empresa. Então, nesses casos, eles são considerados como investimento. Eles caem exatamente nesse conceito aqui, ó, tá? Então, são referentes à aquisição e venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não inclusos nos equivalentes de caixa. Tudo bem? Ó, aqui ele dá alguns exemplos, ó. Então, pagamento de caixa para aquisição de ativo imobilizado, intangível e outros ativos de longo prazo. Fala incluindo os custos de desenvolvimento ativados e ativos imobilizados de construção própria. Então, se eu tenho imobilização em andamento, veja, eu estou construindo, né? Eu estou construindo meu prédio, estou construindo lá alguma propriedade para investimento, eu estou desenvolvendo a minha, digamos, a minha marca lá, né, gasto com pesquisa para depois, aí é despesa, mas depois que eu conseguir colocar isso aí como na etapa de desenvolvimento, que seria ativo intangível e tal, veja que todos esses gastos, eles vão ser considerados como investimento. Porque, embora o ativo não esteja pronto ainda, a essência desses gastos é investimento, tá? É isso que ele está dizendo nesse ponto aí. Aí ele fala, ó, recebimento de caixa resultante da venda de ativo imobilizado, intangível e outros ativos de longo prazo, né? Então, ó, recebimento de caixa da venda de ativo imobilizado, intangível. Pessoal, deixa eu mostrar aqui. Vem aqui. Oh, que lindo! Aê, Titão! Olha lá. E aí, Titão, tudo bem? Acabou de acordar, né, filho? Titão. Aí sim, né, filho? Olha lá, tá aprendendo norma já, já faz contabilização, tudo, né, filho? Já vi que ele puxou o pai, hein? Vai lá com a mamãe. Bom, enfim, voltando, pessoal. Então, ele fala aqui, ó, então recebimento de caixa resultante da venda de ativo imobilizado, intangível e outros ativos de longo prazo. Então, veja que quando eu compro, eu tenho um investimento. Quando eu vendo, eu tenho o chamado desinvestimento, ou seja, quando eu compro, sai dinheiro do caixa. Quando eu vendo, ou seja, quando eu realizo esses investimentos, então entra dinheiro no caixa. Mesmo que esteja entrando, pessoal, por isso que tem o conceito de pagamento e recebimento. Mesmo entrando dinheiro no caixa, neste caso, nós consideramos aí, nós temos a condição de pagamento e recebimento de caixa. Nós temos os dois itens, tá? Outra coisa, ó, então, ó, pagamento para aquisição ou recebimento proveniente da venda de ações ou instrumentos de dívidas de outras entidades e participações societárias em joint venture. Aqui, pessoal, estou comprando e vendendo ações de outras companhias, tá? Eu fiz o investimento na empresa, comprei ações, lancei como investimento lá no longo prazo e depois, então aí tem investimento. E depois eu tenho a realização desses investimentos, que é a venda. Então entrou dinheiro, entra na atividade de investimento. Nós vamos fazer depois eu vou passar uma atividade para vocês, pessoal, para a gente poder, para vocês perceberem esse movimento, tá? Ó, adiantamento de caixa e empréstimos feitos a terceiros. Olha aqui, ó. Exceto adiantamentos e empréstimos feitos por instituições financeiras. Por quê? Porque quando uma instituição financeira faz empréstimo e financiamento, pessoal, para ela é operacional. Para uma instituição financeira emprestar dinheiro faz parte da operação. Quando eu estou falando de uma indústria ou de um comércio que empresta dinheiro para terceiros, nós estamos falando de atividade de investimento. Tá claro, gente? Dúvidas? Então, beleza. Então, depois eu vou montar um fluxo de caixa para vocês desenvolverem aí, porreta mesmo, tá? Para vocês. Ai, meu Deus. Para evoluir, fazer. Eu ainda estou me recuperando da prova ainda. Oi? Se for igual ao nível de exercícios aqui da CPC 25, eu imagino que vai ser porreta.
Você achou difícil esse aí, Solange? Né, eu acho que o tamanho assusta, mas a resposta deve ser única. É, Deve ser uma linha só. mais ou menos, mais ou menos. Tem alguns casos que precisa de discussão, tal, vai gerar um pouco de discussão. Esse é o objetivo da pós. Uhum. Até para quem entrou depois aí, né? Quem não estava lá na hora, o Rafa não estava, o Ricardo, acho que o Diogo também não estava. Pessoal, então é o seguinte, olha, eu passei uma atividade, ela está publicada lá no site lá, tá? Falando sobre a matéria da semana passada, que é de provisões, ativos e passivos contingentes. Então, eu vou pedir para vocês trabalharem nisso essa semana, e aí semana que vem, então, a gente discute e resolve esse material, tá bom? E durante a semana também, eu vou projetar para vocês aqui fluxo de caixa. Deixa eu ver até como que nós estamos aqui no fluxo. Para que a gente possa daí... tem bastante coisa, não sei se a gente termina hoje aqui, mas para que a gente possa também, então, fazer esse fluxo aí, vocês treinarem e a gente começar a corrigir. Lembrando que as nossas aulas agora estão sendo de 4 horas, então a gente vai ter aulas aí mais tempo, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. Opa! Não é essa aqui, não é essa, não é essa. Na verdade, o que eu tenho que projetar é essa. Certo? Tudo bem, pessoal, até aqui? Ó, Sim. ele tem mais exemplos aqui, ó. Então, recebimento de caixa por liquidação de adiantamento ou amortização de empréstimos a terceiros. Então, pagamento, pode ver que ele sempre fala, ó, pagamento e recebimento. Veja aqui, ó, pagamento de caixa por contrato futuro, a termo, opção de swap, exceto quando tais contratos forem mantidos para negociação imediata, ou seja, se eles seriam equivalentes de caixa. Então, veja que é tanto o pagamento quanto o recebimento. Então, se eu faço esse aqui a gente está falando aqui de instrumento financeiro, né? Então, se esses contratos, eles são classificados lá como instrumento financeiro, e a minha intenção não é simplesmente manter para negociação, o prazo deles, ou a minha intenção não é até 90 dias, então, efetivamente, seriam investimentos, tanto o pagamento quanto depois o recebimento, tá? Beleza? Dúvidas, pessoal? Sem problema. E aí a gente entra aqui, então, no Tá financiamento. travando ainda um pouco. Oi? A gente entra aqui, então, no financiamento. Ó. Opa! O que é uma atividade de financiamento? Então, são aquelas que resultam em mudança no tamanho. Veja, pessoal, ele fala duas coisas, ó, no tamanho e na composição do capital próprio e no endividamento da entidade, não classificados como atividade operacional. Então, o que ele quer dizer? Quando você muda o seu capital, seja capital próprio ou capital de terceiros, você tem ali uma operação de financiamento. Muito bem. O sócio coloca dinheiro na empresa? Financiamento. Você distribui dividendos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas a princípio a distribuição de dividendos, ele poderia até ser operacional, mas como o sócio colocou e você está distribuindo, ou seja, devolvendo para ele uma parte do investimento dele, o mais comum é pegar dividendos, distribuição de dividendos como atividade de financiamento, tá? E aí você teria uma saída. Você, por exemplo, pegou empréstimo no banco, você fez contratos de leasing, você tem financiamentos, tá? Porque olha só, o sócio colocando ou tirando dinheiro na empresa, você está aumentando ou diminuindo o seu capital próprio. Fazendo empréstimos bancários, você está aumentando ou diminuindo o seu capital de terceiros. Então, qualquer mudança digamos, no tamanho e na composição do capital próprio ou de terceiros, nós estamos falando aí de financiamento, tá? Aí ele vai também aqui, ó, dar os exemplos, ó, mesmo procedimento lá, ó. Então, vamos lá, ó, caixa recebido pela emissão de ações, certo? Ou outros instrumentos patrimoniais. Então, você emitiu novas ações, recebeu dinheiro, esse recurso ele vai entrar como financiamento. Pagamento de caixa a investidores para adquirir ou resgatar ações da entidade. Aqui nós estamos falando de ações em tesouraria, você está comprando e vendendo ações próprias, por exemplo, tá? O caixa recebido proveniente da emissão de debêntures, empréstimos, títulos e valores, hipotecas, né? A amortização de empréstimo. Aqui você está falando o que você recebeu proveniente dessa emissão, e aqui basicamente seriam os pagamentos. Ó, amortização de empréstimo, financiamento, incluindo debêntures, hipoteca, outros empréstimos, né? Pagamento de caixa por arrendatário,
para a redução do passivo relativo ao arrendamento mercantil financeiro. Então, leasing, pessoal, digamos, nós estamos falando de atividade de financiamento. Então, ó, leasing, empréstimos, qualquer coisa que esteja relacionado, digamos assim, aumento ou diminuição de capital por conta dos sócios, financiamento. Digamos, captação de recursos por meios normalmente bancário, por meios de operação financeira, nós estamos falando de financiamento. Tudo bem, gente? Esses conceitos aí? Operacional, investimento e financiamento, tranquilo? Então, se eu perguntar, pagamento de... Fala, Rafael. Não. Despausei aqui sem querer. Tá. Pagamento de salário, operacional, investimento ou financiamento? Operacional. Empréstimo bancário. Financiamento. Terceiro, financiamento. Exato. Então, empréstimo dos sócios. Emprestei dinheiro do sócio. Tomei emprestado do sócio. Investimento. Não, eu peguei emprestado, eu empresa. Isso. Financiamento. Financiamento. Emprestei para o sócio. Investimento. Investimento. Tá? Então, compra de matéria-prima lá, fornecedores. Operacional. Gente, a gente pode fazer essa divisão de duas formas, tá? Veja que o que eu falei para vocês aqui são operações, beleza? Nós estamos falando de operações. Agora, eu vou falar de contas para vocês. Por quê? Porque a gente tem dois formatos diferentes. Eu posso estar falando em operações. Normalmente, essas operações elas estão relacionadas quando eu estou montando o meu caixa, que a gente vai falar a forma de divulgar aqui agora. Ó, tá vendo? Ó? Como que eu divulgo o meu fluxo de caixa? Eu vou divulgar pelo método direto ou pelo método indireto. Eu tenho essas duas formas para fazer a divulgação aqui do meu fluxo de caixa. E aí a gente vai falar já sobre elas. Quando eu falo do método direto, eu basicamente vou falar de operação. Emprestei dinheiro, paguei, recebi, tá? Então, o método direto, pessoal, normalmente eu vou falar diretamente a operação. Quando eu estiver falando no método indireto, aí nós vamos falar de contas patrimoniais e contas de resultado, tá certo? Então, esses exemplos que eu falei para vocês são operações que a gente considera no método direto. Vamos lá. Quando eu falar para vocês, a conta caixa, a conta bancos, operacional, investimento ou financiamento? Operacional. Não. Caixa equivalente de caixa, pegadinha. Eu até dei risada, vocês não perceberam, né? Vamos lá. Clientes, operacional, investimento ou financiamento? Operacional, né? Clientes no realizável a longo prazo. Entendi. Não, então, eu estou perguntando. Eu tenho cliente no realizável a longo prazo. Operacional, investimento ou financiamento? Investimento. Não, operacional. Continua sendo operacional. Ó, o Ricardo e o Diogo aí também pode escrever aí no chat, tá? Entendeu, Marcelo? Porque assim, ó, essa é uma outra coisa importante. O fato de você ter uma conta que ela é, na sua essência, operacional, como, por exemplo, o caso do conta clientes, tá? O fato de ela e isso também vai valer para fornecedor, tá? O fato de estar no longo prazo não quer dizer que ela seja investimento. Ela continua sendo uma conta proveniente da operação. Isso é importante. Quando a gente fazia a antiga DOAR, nós separávamos o que era circulante e não circulante. Quando a gente faz... No caso. Oi? Adiantamento de clientes. Não. Vamos supor, você fez uma venda e vai receber em 36 parcelas, por exemplo. Pega uma empresa que tem um recebimento em 36 parcelas, tá? Então, nesse caso, você vai ter uma parte no circulante e uma parte no não circulante. Mas ela é proveniente de uma atividade operacional, que é a venda do seu produto, da sua mercadoria, entendeu? Na DOAR, antigamente, a gente separava. Então, o que era circulante era uma coisa, o que era não circulante outra coisa. Agora, não. A gente vai pela operação. E aí, pela conta, tá? Então, por exemplo, imobilizado é uma conta de investimento. Intangível, diferido não, intangível e propriedade para investimento são contas de investimento. Por exemplo, empréstimos a sócios, estou falando de conta, né?
não da operação. Então, o preço a sócios vai ser, se eu tomei ou se eu peguei, vai ser financiamento ou investimento, tá certo? Se eu estiver falando de exemplo, adiantamento, por exemplo, de fornecedor. Então, eu fiz um adiantamento, tá? E aí eu vou ter lá no meu balanço adiantamento a fornecedor, operacional. Então, adiantamento de cliente, operacional. Impostos a pagar, impostos a recuperar, operacional. Tá claro, pessoal? Dúvidas? Então, quando a gente faz essa classificação, essa separação entre conta, como eu disse a vocês, ou diretamente o tipo de operação, nós estamos falando, então, desses dois métodos aqui de divulgação. Bom, nós temos o método direto e o método indireto. Gente, quando eu comecei a falar de fluxo de caixa, lá atrás, né, como eu falei, a gente não tinha nem a norma aqui no Brasil ainda, funcionava da seguinte maneira. Basicamente, as empresas usavam o método indireto, tá? Indireto. Por quê? O método direto, pessoal, para uma empresa que tem bastante movimento, você só consegue fazer com sistema. Você não consegue fazer o fluxo de caixa à mão. O indireto você consegue. Você precisa de algumas informações adicionais, mas é possível. O método direto não dá. A não ser que o volume de operações seja pequeno, tá? Mas um volume de médio para grande, esquece, não dá para fazer à mão. A não ser que você tenha muito controle, tá? Mas para desenvolver esse tipo de controle, você vai precisar de sistema. Sem sistema, você não vai conseguir realmente fazer esse tipo de operação, tá bom? Então, hoje, qual é o método mais utilizado, pessoal, que vocês ouvem falar aí? Qual que vocês acham? É direto? Direto mesmo. Indireto, é o indireto, né? que eu vejo, que é a partir da BRN. Isso, fala, Rafa. Não, também concordo, indireto mesmo. O indireto, né? Isso, realmente é o indireto. Isso acaba vindo historicamente porque é mais fácil de se fazer, tá? Mesmo a gente pegando aí, né? Então a gente tem dois ex-Contimatic aí, vou ser bem sincero. A gente tem hoje sistema para fazer no operacional e no direto e no indireto. Hoje a maior parte dos sistemas faz esses dois. A dificuldade, em geral, está digamos, na parametrização, pessoal. Isso é uma dificuldade geral, seja no Contimatic ou em outro. Parece um pouco simples, mas para quem é usuário mortal aí, digamos assim, olha, é difícil fazer essa parametrização, tá? Mas, pessoal, os sistemas fazem. Lá atrás, digamos, nós estamos falando aí há 12 anos atrás, quando entrou em vigor, mas vamos pegar 20 anos atrás, né? Você não tinha sistema para fazer. Então, todo mundo fazia pelo método indireto. Você sempre dependia de ter um sistema robusto. Então, você pega lá o SAP, beleza, esse sistema fazia. Mas quem tinha SAP? Hoje ainda, pergunto, quem tem SAP? São só empresas grandes. Empresa pequena não tem. E aí é muito difícil fazer. Então, a gente hoje, né, digamos assim, a maior parte, principalmente escritório de contabilidade, pessoal, usa o método indireto. Porque isso aqui eu também uso, eu acho mais fácil. A gente pega lá o Excel, no Excel você monta, você resolve e simplesmente você tem o fluxo aí, tá? Uma outra coisa importante é que, independentemente se eu usar o método direto ou o método indireto, o número final e o número das atividades operacionais, investimento e financiamento será o mesmo. É bem interessante, pessoal, é muito interessante que depois eu vou mostrar uma imagem para vocês, não sei se está fácil aqui, mas assim, se eu não mostrar hoje eu mostro aí que seja na semana, mas o fato é que tanto um método quanto o outro, na hora que você coloca, assim, a descrição e os valores são diferentes, mas o total é igual, seja os grupos ou seja efetivamente o resultado final. Então vamos lá. Aí ele fala então o método direto, olha só, pessoal. Olha só aqui o conceito que ele dá. Eu não gosto desse conceito, mas ele diz assim, ó, método direto segundo o qual as principais classes de recebimentos e pagamentos brutos são divulgados. Bom, esse é o conceito, tá? O que vocês estão vendo aqui embaixo, aqui, esses dois itens, foi eu que escrevi para facilitar o entendimento. Então, o que ele fala? Ó, segundo o qual as principais classes de recebimento e pagamento, ou seja, os diferentes tipos de operações, tanto que você pagou quanto recebeu, de forma bruta eles são divulgados. Então,
Se você recebeu, se você pagou 1.000 de fornecedor, embora eu estou pagando 1.000 de fornecedor, mas eu tenho uma parte que está entrando para estoque, não interessa. O dinheiro que saiu do meu caixa, o valor bruto que saiu do caixa é o valor que eu vou efetivamente divulgar. Tá? Então, esse método, pessoal, é como se você pegasse aqui, ó, pode ver que eu falo aqui, ó, consiste em classificar recebimentos e pagamentos de uma empresa, considerando todos os seus valores efetivamente pagos e recebidos. Então, aqui só entra operação que foi efetivamente paga ou efetivamente recebida. Se você tiver uma operação que não envolva a caixa, ela não vai aparecer. E aqui a gente fala aqui, ó, utiliza-se as partidas dobradas. Para simplificar esse processo, gente, é como se você tivesse a seguinte situação. Imagina que eu tenho uma determinada operação, tá? Por exemplo, eu tenho lá empréstimos e financiamentos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Vou tentar fazer de uma forma legal. Vocês estão vendo o quadro aí, pessoal? Sim. Ó, imagina que eu tenho isso aqui, ó. É que aqui é ruim de desenhar, tá? Ó, vou fazer 3 razonetes aqui. Então, peço desculpas aí pela... Ó, mas vamos imaginar que aqui eu tenho, por exemplo, ó, estoques, tá? E aqui eu tenho, então, fornecedores. E vou criar uma outra conta aqui chamada caixa, tá? Muito bem, pessoal, vocês estão vendo aqui a imagem, tá? Vou aumentar aqui. Vocês estão vendo a imagem aí. Pergunto a vocês, pessoal. Ó, eu comprei uma mercadoria a prazo, tá? Então, significa que eu tenho aqui, vou colocar aqui 1.000 de estoque, tá? E 1.000 de fornecedor, tá certo? Essa é a operação. Pergunto a vocês, nesta operação, envolveu caixa, pessoal? Não. Não. Não envolveu caixa, certo? Não, O método... pagamento. só vai envolver no pagamento. Então, pergunto, nesta operação aqui, ela vai aparecer, ela vai constar no método direto? O que vocês acham? Sim ou não? Não. 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 Esta operação, Não foi efetivamente pago. esta operação não aparece no nosso fluxo de caixa pelo método operacional. Desculpa, pelo método direto, tá? É uma operação, é uma atividade operacional, mas ela não vai aparecer. Por que ela não vai aparecer? Porque aqui, ó, essa operação, ela não efetivamente envolveu o caixa. Ela não envolveu o caixa. Ela envolveu a aquisição de mercadoria, mas não caixa. Consequentemente, não deve ser considerada como, ou seja, não deve ser considerada no nosso fluxo de caixa. Beleza? Bom, eu deixei o caixinha lá porque nós vamos fazer o lançamento depois. Olha o que ele fala aqui, ó. Então, as informações para montar pelo método direto, fala aqui, ó, podem ser dos registros contábeis da entidade, tá? Então, efetivamente, eu pegar lá minha partida dobrada, o meu razonete, e pegar esses dados e colocar aqui, fazer essa classificação, ou ele usa aqui, ó, ajustando as vendas, os custos das vendas e outros itens da demonstração do resultado referente a mudança ocorrida no período nos estoques, nas operações, nas contas operacionais a receber e pagar, outros itens que não envolvem caixa, tal, né? E aqui a gente entra no indireto. Bom, pessoal, aqui nós temos 2 situações. Eu vou mostrar para vocês, hoje eu acho que não vai dar, tá? Mas assim, eu vou passar uma atividade para vocês, essa eu preciso montar. Na graduação, normalmente, eu não passo, mas para vocês eu vou passar. Viu, Solange? Tamo junto, hein? Né? Para vocês verem como é feito este formato que ele está falando aqui. Tá? Depois eu vou ver se eu pego aqui um fluxo de caixa para vocês verem a diferença de cada um, pelo menos o método, mas assim, como nós devemos montar esse fluxo de caixa. Assim, quando a gente faz no método direto, eu tenho um formato, tá? E tenho outro formato, tá? Bom, aí você vai falar assim, mas poxa, mas não é método direto? Mas eu posso pegar os dados de 2 formas. A primeira, pessoal, é fazer isso que nós fizemos aqui, ó. Tá? Então, quando eu estou vendo essa operação, agora vou fazer um outro lançamento aqui, ó. Tá?
Vamos imaginar que eu estou, sei lá, vou colocar aqui, ó, salários a pagar, tá? Então, eu estou pagando aqui 500. Tudo bem, tá, pessoal? Não tem crédito ali, mas deixa assim mesmo, tá? E aqui eu vou lançar 500. Pergunto, esta operação aparece no fluxo de caixa no meu método direto? Sim ou não? Travou. Travou. Não ouvimos a pergunta, professor. Tá, voltou? Agora Agora voltou, sim. voltou. Então tá, então eu vou repetir tudo que eu falei, ó. Então eu estou repetindo aqui, ó, eu fiz uma operação no quadro branco, vocês estão vendo aí? Sim. Então, ó, tudo bem que aqui não tem o saldo, deixa eu colocar aqui, senão vai ficar meio esquisito, né? Então eu tenho aqui, ó, 500 aqui, tá? E aí fiz essa operação aqui, ó. Fiz aqui o pagamento, né, dos meus salários a pagar. Pergunto, esta operação vai aparecer no meu fluxo de caixa pelo método direto? Sim. Essa sim. Direto sim. Beleza, essa aparece. Ótimo. Então, olha só. Imagina, pessoal, eu estou chamando simplesmente de conta caixa aqui, mas imagina eu pegar aqui minha conta banco, minha conta caixa e minha conta aplicação financeira. Se eu pegar todo o movimento que ocorreu aqui nessas contas, seja de entrada e de saída, classificando essas contas, eu efetivamente tenho o fluxo de caixa pelo método direto. Agora vejam a dificuldade. Imagina, a empresa tem 30 contas e uma movimentação de 10, 15 páginas por dia. Então imagina fazer isso aí, só via sistema, tá certo? A mão é impossível, não dá para você fazer, tá? Bom, tá? Então ele fala aqui, ó, então eu posso obter dos registros contábeis, seria essa opção. A outra opção que ele fala aqui, ó, então ajustando vendas, tal, isso aqui seria o seguinte, olha só. Imagina a seguinte situação. Eu tenho, por exemplo, deixa eu ver se eu vou compartilhar aqui, né? Consigo colocar outra página aqui? Acho que não, né? Bom, eu vou falar para vocês para depois mostrar. Fica mais fácil que eu vou usar aquele exemplo ali, eu não queria apagar. Bom, imagina a seguinte situação, pessoal. Eu tenho contas a receber de 1.000. Tá? Então, vamos lá. Eu estou fechando o balanço de 2019. Não vou nem falar 2020, estou falando 2019. Ou posso até pegar abril. Vamos falar, então nós estamos fechando abril. O meu saldo de contas a receber lá em 31 de março, R$1.000. Eu faturei no mês de abril R$5.000. E eu tenho um saldo de contas a receber no final de abril, R$2.000. Então eu tenho 1.000, faturei 5.000 e tenho um saldo a receber de 2.000. Entenderam? Beleza? Sim. Teoricamente você recebeu 3. Então vamos lá. Eu vou escrever aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Opa, deixa eu mudar aqui. Eu vou fazer aqui que fica mais fácil. Ó, então eu tenho saldo inicial, tá? De contas a receber, eu tenho R$1.000. Foi isso, né? Depois eu tenho vendas, ou seja, vou colocar aqui receitas, tá? De R$5.000 aqui, ó. R$5.000. Beleza. E tenho saldo final de contas a receber. Eu fiquei com R$2.000. Certo, pessoal? Tá vendo essas operações aqui, ó? Esses lançamentos aqui? Eu escrevi errado aqui, né? Ó, então vamos lá. Tenho aqui as minhas receitas, tá? Perfeito? Tá claro? Pergunto a vocês. Qual foi o meu recebimento de clientes durante abril? Vou voltar lá na tela para vocês verem. A pergunta é, eu tenho aquelas operações, tá? Aqui, e quero saber qual foi o valor recebido no ano. Desculpa, no ano não, no mês. No mês, né? 4.000? Bom, olha só, ó. Eu tenho meu saldo aqui de contas, meu saldo inicial, supostamente, eu recebi no meu, ele é de março, supostamente eu recebi em abril, certo?
Aí você vai falar assim, tá, mas pode ser que eu não tenha recebido, correto? Bom, beleza. Se eu não recebi, vocês concordam que ele vai estar no saldo de 2.000 aqui? Sim, sim. Né? Então, ó, eu tenho o saldo inicial, mais o meu faturamento, menos o meu... então, aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, recebimento de clientes nesse período foi 6, certo? 1 mais 5 menos 2. Então, eu tenho 4.000, certo? O que vai aparecer no meu fluxo de caixa? O valor de 4.000. 4.000. Então, veja, lá vai estar escrito assim, recebimento de clientes, R$4.000. Este procedimento, gente, é o que ele fala aqui, ó. Ajustando as vendas, os custos e outros itens da demonstração de resultado, referente à mudança ocorrida no período nos estoques, contas operacionais a receber e pagar, outros itens que não envolvem caixa, certo? Isso aqui é o método direto, sem você pegar a movimentação lá na partida dobrada. Isso aqui é difícil fazer, pessoal, porque eu precisaria... Esse aí. Oi? Esse é embaçado de fazer, hein? Rafael, é difícil. Se eu falar que é facinho, não, é mais complicado. Por quê? Porque eu teria que pegar aqui, por exemplo, vendas. Então eu vou pegar, tem o total de receita, vai fazer isso que nós fizemos aqui. Total de receita, conta a receber, tal. Só que é o seguinte, se você tiver PCLD, você tem que ajustar. Só que a PCLD, ela não entrou no resultado. Quer dizer, ela não entrou no caixa. Então, você ignora. Beleza, mas eu tenho, por exemplo, fornecedor. Então, eu comprei do fornecedor, tenho meu saldo inicial, tenho o meu saldo final, tenho minhas compras. A compra, você deu baixa que foi para o estoque. Então, eu preciso reverter o CMV, ver o quanto eu tinha de saldo inicial para tirar as minhas compras. Percebeu? Salários. Eu preciso pegar a minha despesa com salários. Salários a pagar e salários a pagar final. Depois eu impostos. Então, tem lá imposto no início, despesa com tributos e o tributo final. Você vai ter que fazer isso para cada conta do resultado relacionada com cada conta do seu ativo e passivo. Já viram esse modelo, pessoal? Louco, hein? Esse é o método direto. Quando você não usa o sistema para fazer ou quando você não tem a movimentação dele direto. Complicado esse aí, né? Bem difícil. Esse dá um bom trabalho. O método indireto, pessoal, ele é mais simples. O nome já diz, a gente usa e a gente faz de forma indireta. Então, o método indireto, aqui é o conceito, tá? Mas eu não gosto desse conceito, porque é muito genérico. Quem não tem habilidade com fluxo de caixa se atrapalha nesse conceito. Ele fala aqui, ó. Segundo o qual o lucro líquido ou prejuízo é ajustado pelos efeitos das transações que não envolvem caixa, de quaisquer diferimentos ou outras apropriações por competência sobre recebimentos ou pagamentos operacionais passados e futuros, itens de receita ou despesas associadas com fluxo de caixa das atividades de investimento, financiamento, tal, né? Bom, o que ele está falando aqui, pessoal? Então, eu pego, na verdade, o método direto, eu vou pegar o meu lucro, eu parto do meu resultado e ali eu vou fazer as minhas contas de ajuste, né? Porque eu vou pegar tudo que entrou na minha conta de resultado, que envolveu ou que mexeu no meu lucro, mas não afetou meu caixa. Então aqui nós estamos falando de itens que afetaram o lucro, mas não afetaram o caixa. Tá certo? Então isso é importante. Aí ele fala aqui, ó. Continuando, né? Então, de acordo com o método indireto, o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais é determinando, ajustando o lucro líquido ou prejuízo, pelos efeitos. Mudanças ocorridas nos estoques, nas contas operacionais e pagar e receber, itens que não afetam caixa, mas que você afetou o resultado, como depreciação, provisão, impostos diferidos, variações cambiais, não realizada efetivamente, né, porque não afetou caixa, resultado equivalente a patrimonial, participação de minoritário, enfim. A participação do minoritário vai aparecer quando você faz ele no consolidado, né? E todos os outros itens cujos efeitos sobre o caixa sejam fluxo de caixa decorrente das atividades de investimento ou financiamento, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu lucro, vocês concordam que ele é uma atividade operacional?
Então, pego meu lucro, operação. Beleza. Então, eu pego meu lucro e ajusto, eu vou fazer na sequência, os ajustes desses itens que afetaram o resultado, mas não afetaram o caixa. Depois, eu vou pegar minhas contas de ativo e passivo, cada uma delas, e vou apurar a variação, a diferença de cada uma dessas contas. Então, apurei a diferença e aí eu começo a montar o meu fluxo de caixa. Ele é indireto, pessoal, porque ele cai nisso aqui, ó, tá? Eu vou apagar essa parte aqui, ó, tá? Ó, vou apagar isso aqui, beleza? Porque essa parte, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Né? Quando a gente tem a questão aqui do caixa aqui, né? A gente tem o seguinte, ó. Imagina aqui o seguinte. Eu tenho meu estoque e o meu fornecedor, tá? Vocês falaram para mim, pessoal, que tanto o estoque aqui quanto o fornecedor, quando nós tivemos somente essa operação, ele não entrava... Ah, aqui ele apagou meu contas a pagar, né? Vamos lá, ó. Contas a pagar. Desculpa, salários, né? Tá? Era isso que nós tínhamos aqui. Então, estou pagando meu salário aqui. Beleza? Bom, na hora que eu estou olhando essa operação aqui, ó, nós falamos que isso aqui ele aparece no método direto. Tá? Quando nós temos esta operação aqui, ó, estoque fornecedor, então eu vou apagar meus salários a pagar aqui e vou apagar os 500 ali. Tá bom? Muito bem. Tá claro até aí, pessoal? Ó, vejam que agora eu tenho somente a operação 1000 de estoque que eu comprei de fornecedor. Vou perguntar de novo, método direto, essa operação aparece? Não. 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 Método indireto. Não. E no indireto, aparece? Indireto, sim. Então vamos entender. Por que ele é considerado, então, método indireto? Porque olha só, este 1000 aqui, ó, ele transitou pelo caixa? Não. Não, vai Não. transitar, mas ainda não. Ainda não. Então, indiretamente... Tá bom, então esse aqui você vai ter que pagar, não é isso, Rafa, que você está falando? Exato, em algum momento ele vai ser exigível. Isso. E esse aqui, ó, e o do estoque? Também não. Em algum momento ele vai ser também uma exigido? hora ele vai entrar no caixa porque Vou senão vender, então no caixa. Né? Evitar o cliente tá aí. Bom, então, em algum momento, essas operações elas vão influenciar no caixa. Então, pessoal, olha só. Ó, eu vou até fazer, eu vou colocar aqui, ó, fornecedor, R$1.000. No método indireto, nós tivemos esta operação, os R$1.000 aqui e os R$1.000 aqui, certo? Bom, isso é como se fosse o seguinte. Opa, desculpa. É como se eu tivesse aqui, ó, a seguinte operação, ó. Indiretamente, é como se eu pegasse este 1000 aqui, tá? E copiasse ele, ó, credito fornecedor, debito caixa aqui, ó, tá? Então é como se eu, opa, peraí. É como se eu tivesse feito esta operação, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó, é como se eu tivesse feito esta operação. E aqui, pessoal, eu não debitei estoque, é como se eu tivesse feito esta operação. Ó, vejam que tá claro o que eu fiz aqui, pessoal? Ó, eu vou fazer o risco. É como aqui, se ó. você tivesse já pago o fornecedor e também vendido a mercadoria. Isso, ó, esse aqui tá aqui. Então, credito fornecedor é como se eu tivesse pago a mercadoria. E aqui, ó... Não, desculpa, o contrário. Desculpa, peraí. Aqui eu tenho 10.000, né? Estão me ouvindo, pessoal? Estão aí? Tô. Vamos lá, ó. Então, Agora sim, teve uma hora que falhou um pouco, mas voltando, dá ó. para entender. Ó, então voltando aqui, ó. Então é como se eu tivesse, é como se o fornecedor tivesse me dado R$1.000. Agora travou de vez para mim aqui. Estão me ouvindo ou não? Sim. Marcelo, Rafael, travou ou não? Diogo e Ricardo estão aí? Semana que vem isso não vai acontecer mais. Agora tá bom.
Beleza, então vou voltar na operação lá, ó. Então, quando a gente está olhando aqui, ó, é como se o fornecedor ele tivesse me dado R$1.000. Porque eu credito a conta de fornecedor e entra no caixa R$1.000. Aí você fala, mas peraí, mas o fornecedor não me deu R$1.000. Mas ele te deu recursos equivalentes a R$1.000. Então, indiretamente, é como se ele tivesse te dado um caixa de R$1.000. Por outro lado, pessoal, ó, eu debitei estoque e credito caixa. Perceberam? Ó, estou debitando estoque e creditando caixa. É como se eu estivesse pagando à vista esse estoque. Eu estou pagando à vista para ter esse material na minha empresa. Tá? Aplicado. Exatamente. Perceberam? Então, isso é o método indireto. A operação não transitou pelo caixa, mas é como se tivesse transitado. Certo? Então, aquela operação que não aparece lá pelo método direto, ela vai aparecer pelo método indireto. Tá certo? Tá claro o conceito, pessoal? Ficou claro, Marcelão, aí? Sim, sim. Beleza. Bom, eu vou continuar nos slides aqui, ó, né? Porque a gente tem praticamente... Oi? Ela fica supostamente... Travou aqui, professor. Travou tudo aí. Travou tudo aqui para mim. Tá travado aí, não? Estão me ouvindo? Sim. Agora, é interessante agora sim. que trava para vocês, mas para mim não trava. Eu estou vendo vocês normal aqui. Não, o som some, aí congela a imagem e aí depois volta e corta. Mas é estabilidade mesmo. É um delay, né? Mas beleza. Fala, Marcelo. Estava comentando, desculpa. Agora travou para mim aqui. Estão me ouvindo, pessoal? Estão aí? Agora enganchou de vez, né? Agora travou. Ajuda nós aí, Agora ele travou aqui para mim. Mas vamos lá, Marcelo. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Espera um pouquinho aí, ó. Só um minutinho. Vocês estão me vendo aí, não? Sim. Não. Tá meio bugado um pouco. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Ajuda nós, Osmar Garrafa. Bom, vamos lá, pessoal. Parece que 10 minutos são 5 slides. Eu estava vendo a quantidade de slides. Dá para a gente finalizar. A origem e aplicação de recursos. O que eu quero fazer é assim, eu quero os slides a gente finalizar no mesmo dia. Tá? Porque aí a gente fica com a teoria numa aula e a prática na próxima aula. Para a gente a não ser que seja muitos slides, mas então eu vou só finalizar. O Marcelo, você ia comentar, Marcelo? É que depois entraria uma outra conta de venda de mercadorias, que o valor seria maior. Por isso que aí o fluxo de caixa ele vai... A tendência é ele ter saldo positivo, não nunca negativo. Isso. Mas veja aqui, ó, vamos lá. Se eu estivesse fazendo um fluxo de caixa, considerando o método direto, qual seria o meu fluxo de caixa? Pensando, pessoal, lembre-se que aqui, ó, eu estou fazendo uma suposição, certo? Pensando na compra de mercadorias, aqui paga com fornecedor. Qual é o resultado do meu fluxo de caixa final? É zero. Zero. Beleza. E pelo método indireto, como nós estamos vendo aqui, qual é o resultado no meu caixa final? Zero também. Zero também. Perceberam? Vejam que eu vou mudar a forma de demonstrar, mas o resultado final é o mesmo. Ok. Entenderam? Então vamos lá, tem Sim. pouquinhos slides. Oi? Dúvida, Eu só pessoal? falei, entendi. Beleza. Pelo método direto fica melhor, que fica mais completo, né? O indireto, você diz, né? Isso. Sabe qual que é a vantagem, Marcelo? Quando você pega o método indireto, você chega lá para o seu cliente, você vai pegar o balanço e falar, tá vendo essa linha aqui, ó? A diferença dessa linha está nessa linha no fluxo. Tá vendo essa linha? Está nessa linha. Quando você pega o indireto, o direto, você não consegue mostrar isso para o cliente. Porque não aparece para ele, né? Porque não aparece, ele vai ter que ficar fazendo conta.
Esta para nós escritório, para nós terceiros, este método é muito mais fácil, porque você consegue identificar lá na conta do balanço e o efeito disso no fluxo. O método direto não dá para fazer, entendeu? Bom, ó, vamos avançar aqui, ó. Aí ele fala aqui, ó, apresentação em bases líquidas. Ele vai falar a apresentação aqui em bases líquidas, né? Ó, depois ele vai falar, ele vai dar alguns exemplos, vai falar de moeda estrangeira, juros e dividendos e imposto de renda, tá vendo? Falta pouquinha coisa aqui, ó. O que são essas apresentações em bases líquidas, pessoal? Ó, o fluxo líquido de caixa decorrente de atividades pode ser apresentado numa base líquida quando houver recebimentos e pagamentos de caixa em favor ou em nome de clientes, quando os fluxos de caixa refletirem mais as atividades dos clientes do que a própria entidade, recebimentos e pagamentos de caixa referente a itens cuja rotação seja rápida, né? Os valores sejam significativos dos vencimentos de curto prazo. Pessoal, aqui ele está dando exemplo, basicamente, por exemplo, de uma imobiliária, de uma agência de turismo, de uma agência de publicidade. O que acontece? Essas empresas, elas recebem o recurso do cliente, mas esses valores eles vão ser repassados para terceiros. Então, a imobiliária, ela recebe dos locadores, né, dos locatários, e repassam para os locadores. Então, a apresentação do fluxo de caixa dela é em base líquida. Por quê? Ela só vai demonstrar no fluxo dela aquilo que é a comissão dela. Não é o valor total. Uma agência de publicidade cria uma campanha com valor de 10 milhões de reais, certo? Bom, desses 10 milhões, 8 milhões ela vai pagar para TV, para jornais, ou seja, para aquilo que a gente chama de para os veículos, né, de comunicação. Então, ela não vai mostrar no fluxo de caixa dela os 10 milhões, ela vai mostrar os 8, ou seja, desculpa, os 2 milhões. Ela vai apresentar em bases líquidas, tá? Aqui tem os exemplos, ó. Então, movimentação, depósito e saque, em conta, depósito à vista num banco, fundos mantidos para clientes por uma companhia de investimento, por exemplo, né? Aluguéis cobrados em nome de terceiros e pagos inteiramente aos proprietários dos imóveis. Como eu disse, agência de turismo, porque você vai lá, você vai fazer uma viagem para Disney, você paga lá o pacote aqui na CVC, a CVC vai repassar para o hotel, para a companhia aérea, para o traslado, para o parque, vai repassar para todos, tá? Então isso é apresentação em bases líquidas. Tá claro, pessoal? Tranquilo? Sim, essa parte aí. Vamos ver no exemplo, na prática, não é? Beleza. Mas o conceito, sim. Esse é bem simples, tá? Aqui ele dá outros. Ó. Então, adiantamento e reembolso. Ó, pagamento e recebimento relativo a cartão de crédito, por exemplo. A operadora de cartão de crédito, ela não vai colocar o valor que você está pagando inteiro. Por quê? Porque você paga e dali ela repassa para o terceiro. Então, ela vai demonstrar no fluxo de caixa dela somente aquilo que é a parte dela. Compra e venda de investimentos. Ó, outros empréstimos tomados a curto prazo, como, por exemplo, os que têm vencimento em 3 meses ou menos. Então, por exemplo, eu fiz uma operação que eu peguei emprestado, vou ter que pagar já em 2, 3 meses. É muito rápido e eu só vou lançar, então, os juros que eu vou pagar. Não vou lançar a operação como um todo, tá? Aí ele entra aqui no conceito de moeda estrangeira e depois no imposto. Então, como é que a gente lança a moeda estrangeira? Ó, ele deve ser registrado na moeda funcional da entidade, convertendo-se na data do fluxo de caixa. Então, o que é a moeda funcional? É a moeda na qual a empresa detém ou tem mais de 80%, 70% das suas operações. Então, você vai pegar, aqui no Brasil, em geral, nós estamos falando de reais, tá? Então, imagina, em geral, não todas. Tem empresa no Brasil que a moeda funcional é dólar, tá? Mas a grande maioria é em reais. Então, e não é a moeda que você está no país. Depois nós vamos falar isso quando a gente falar então lá do CPC 2, a gente vai entender bem. Então, por exemplo, como é que eu lanço no fluxo de caixa aqui uma operação em moeda estrangeira, né? Eu vou pegar e converter, vou ter que fazer a conversão para a moeda do meu fluxo aqui na data da operação. É uma operação histórica, né? Data histórica. Isso não quer dizer que é o seguinte, eu não vou pegar o meu balanço, tá? Em 31 de dezembro, vou pegar operações em moeda estrangeira na data lá de 31 de dezembro e fazer a conversão. Não, eu vou converter na data do fluxo, tá? Quando eu paguei ou recebi em moeda estrangeira, tá bom? Ó, os fluxos de caixa de controlada no exterior devem ser convertidos em moeda funcional da controladora na data do fluxo de caixa.
É a mesma coisa do item anterior aqui, só que aqui ele está falando da controladora. E aqui, ó, fluxo de caixa e moeda estrangeira devem ser divulgadas conforme diz o CPC 2, que a gente vai falar sobre CPC, isso aqui é um pouquinho complicado, que é o CPC de conversão de balanços. O mais importante de moeda estrangeira é, você tem operações em moeda estrangeira, eu vou demonstrar eles no meu fluxo em reais, né? Na moeda que a gente está apresentando o fluxo, só que convertendo na data da operação e não na data do fechamento. Basicamente é isso. Isso não é tão complicado. E o último aqui, pessoal, que ele vai falar, ó, ele vai falar aqui de juros e dividendos, né? Juros e dividendos sobre capital próprio recebidos e pagos devem ser apresentados de forma separada. Então, o que eu paguei de juros sobre capital próprio ou dividendos, eu classifico de um jeito. Se eu estou recebendo, classifico de outro jeito, tá? Olha o que ele fala aqui, ó. Então, devem ser divulgados se forem reconhecidos no resultado, ou mesmo que tenham sido capitalizados. O que ele quer dizer com isso? Eu posso receber juros e dividendos e posso capitalizar isso. Ou posso receber e lançar no meu resultado, seja como receita ou despesa, né, ou como ativo, ou como despesa. Dependendo da forma como eu estou fazendo o registro, dependendo se eu estou pagando ou se eu estou recebendo. Tá? Ó, podem ser classificados, olha que interessante, pessoal. Ele pode ser classificado como operacional, como investimento ou como financiamento, dependendo da sua origem. Olha o que o CPC diz. O CPC encoraja que seja reconhecido como operacional. Então, quando eu tenho aqui juros e dividendos, normalmente, pessoal, o que as empresas mais fazem é assim. Se eu estou recebendo, operacional. Se eu estou pagando, financiamento. Esse é o mais comum, tá? Então, quando eu recebo, é uma atividade operacional. Quando eu pago, eu desconto do financiamento. Por quê? Porque eu não estou devolvendo uma parte do capital que o sócio investiu. Então, consequentemente, o mais comum é a gente lançar reduzindo da minha conta de financiamento, tá? Esse é o mais comum. Isso nós vamos praticar, tá? E depois, por último... Diga, pode falar. Então, quando estiver recebendo... Operacional. Como vai transitar pelo caixa, pode colocar como operacional. Isso. Quando você estiver pagando, supondo que ele transitou pelo caixa, tá? Se você estiver fazendo o método direto, ele só vai entrar no caixa quando você pagar. Se você estiver fazendo pelo indireto, você está debitando LTA e creditando passivo circulante, certo? Ele vai aparecer lá como... Então, como você vai pagar, veja o que ele fala. O CPC encoraja operacional, mas a maioria das empresas, porque isso vem da norma internacional, eles dizem que a parte que você está pagando, né, essa conta que vai estar lá no passivo, do investimento que o sócio fez, ou seja, é investimento para ele e financiamento para nós. Vai ter que amortizar o investimento. O investimento dele, do financiamento, exatamente. No nosso caso, financiamento. E aí tem um detalhe importante que eu só vou conseguir mostrar para vocês quando nós fizermos o exercício, tá? Quando a gente fizer a atividade. Eu vou ver se eu posto para vocês, pessoal, um fluxo, assim, pelo menos uns 3 ou 4, uma bem simples e deixando eles mais complexos até a gente fazer um bem complexo mesmo, tá bom? E aí na aula que vem a gente vai efetivamente, digamos, resolver aí esse material todo, tá? E o imposto de renda e contribuição, para finalizar, devem ser classificados como operacional. Devem ser classificados como investimento ou financiamento caso seja possível identificar claramente a origem dos tributos. Ou seja, pessoal, via de regra, imposto de renda e contribuição social é operacional. Se eu tenho claramente identificado, então esse imposto de renda e essa contribuição social, ela é referente, sei lá, a uma operação de investimento, então esse imposto eu também poderia, ele fala poderia, não deveria, classificar como investimento. Mas na prática, gente, olha só, a maior parte, pelo que eu vejo, classifica como operacional. Até porque é mais simples, né? É mais simples, eu vou lá, faço lá a minha classificação e é mais fácil, fica mais fácil assim. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo bem. Beleza. Fácil ou difícil?
É difícil. Enquanto eu ainda não vi, tá A fácil, hora né? que for fazer exercício, vocês A hora vão que ver chegar o quão exercício. fácil é. Bom, o fluxo de caixa eu particularmente não considero tão simples assim. Como a Solange falou, você precisa praticar um pouquinho. Então, pessoal, eu vou ver se entre hoje e amanhã eu não consigo, mas no máximo segunda eu já posto uma atividade para vocês irem fazer durante a semana. E na aula que vem, então, basicamente, discussão do CPC 25 e resolução desses fluxos aqui. Tá bom, pessoal? Beleza. Beleza? Temos eu o vou mandar grupo uma lá. foto. Pode falar, Diogão. César. Pode falar. Eu vou mandar uma foto daquele aparelhinho lá, depois você pesquisa se é melhor. Legal. Pode mandar. Beleza. Eu acredito que é melhor o cabo, apesar de ficar meio incômodo, né? Atravessar. Não, é melhor o cabo porque o aparelho perde o sinal. Não, aqui nunca deu problema, né? Mas que quando está fazendo essa atividade que ele faz, pode ser que não seja tão eficiente. eu aconselho o cabo, passar pelo conduíte. Se der, Não, aqui assim, o que eu faço, na verdade. E aí, Natan, tudo bem? Olá! Esse aqui é o Marcelo. O Natan tá ali. O Natan tá assistindo ali no celular. Esse aqui é o Marcelo. Esse é o Marcelo? Olha o xará. Aí sim. Esse aqui é o seu xará ali. O xará do Marcelo ali, ó. Fiz aniversário essa semana, já tá com 6 anos já. Esse é legal. Aí sim, hein? Parabéns. O Natan tem 1 ano só. É verdade, eu tô confundindo, né? Esse é o que tava lá na igreja aquele dia, né, rapaz? Isso, e ele foi também numa aula sua, eu levei ele uma vez. Sim, eu me lembro que ele foi lá. Bom, enfim, pessoal, eu vou fazer o teste com o cabo, porque eu tenho um cabo bem extenso, ainda que ele fique solto pela sala aqui, né, só um tempo fica mais fácil. Posso falar uma coisa, professor? Pode, deve. Aquilo que eu falei no começo da aula, sobre aquela dificuldade lá da minha irmã, lá na transmissão do SPED contábil, deu um erro na hora que eles recuperaram a ECD anterior. Eu não vi ainda, ela me passou, eu vou ver. Se eu tiver alguma dúvida, eu posso passar no grupo para você me ajudar? Pode, eu peguei bastante bug disso daí. Ricardo, até mais, até a próxima aula aí, Ricardão, fica com Deus. Mas pode passar sim, Solange, não tem problema. Tá bom, eu vou passar, eu vou ver ainda. Oi, olha o outro neném. Ali, ó. Esse é o Natan, né? Esse é o Natan. Olha lá, ó, aí sim, hein? Olha, dá tchau pro professor ali, ó. Beleza. Pessoal, então, até semana que vem. Qualquer coisa pode mandar no grupo lá sim, tá bom? Eu vou passar, professor, porque eu não sei. Não, a gente dá um jeito aí. E o grupo é exatamente para isso, para a gente poder, então, fazer essas discussões, tá bom, pessoal? Tá, Zóia. Obrigada. Tá bom. E assim que eu postar o material, eu já aviso lá. Fala, César. Bom fim de semana para todos. Fiquem com Deus, pessoal. Diogo. O material aí, Diogo. Isso, até mais aí, tá? Tchau, pessoal. Até mais, pessoal. Bom almoço aí. Para vocês também. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.